Olá, pessoal! Uma palavrinha também importante para fazer filosofia é a noção de arché. Arché, que tem a ver com arqueologia, que tem a ver com arquétipo. Arché, né, é uma palavrinha grega que tem a ver com essência, que tem a ver com uma coisa primária, com um fundamento das coisas. O arché foi, né, para aqueles que são considerados os primeiros filósofos, né, os pré-socráticos que a gente chama, um elemento muito bacana assim, de fazer filosofia. Eles buscavam nos elementos naturais uma essência que iria compor tudo. Rompendo com os mitos, rompendo com as explicações divinas, eles começaram a observar os elementos naturais e chegaram à conclusão de que aquilo constituía a realidade. Por exemplo, a água seria o fundamento de tudo, tudo contém água. A terra está em tudo, tudo contém terra, tudo volta a ser terra. O fogo, né, o átomo, então o número também, né, o número é interessante porque os pitagóricos, que também são os pré-socráticos, eles achavam que o número estava em tudo, o número era o fundamento de tudo, e esse número ele tinha que entrar em harmonia. E essa harmonia era a constituição do universo. E aí a gente pode refletir sobre a música, né? Porque a música também é cheia de matemática, né? E nesse sentido, esses filósofos então buscavam um elemento único de explicação para as coisas. Claro que aqui eles ainda estavam muito próximos à religião, ou mesmo a uma cosmovisão religiosa, porque os deuses o deus da água, o deus da terra. E aí eles só colocaram isso dentro de um elemento observável, dentro de um elemento natural. Então existe ainda um diálogo muito presente, né, com a religião, mesmo com a mitologia, embora a reivindicação do discurso desses filósofos é justamente uma pretensão de explicação daquilo que eu posso observar, daquilo que eu posso né, tocar. Claro, existem muitos pré-socráticos, né? A gente chama de pré-socrático por uma questão assim cronológica, né? Porque vieram antes de Sócrates, mas talvez para muitos filósofos, inclusive para o Nietzsche, esses seriam os verdadeiros filósofos, porque eles estão justamente pensando uma coisa mais concreta, uma coisa corporal, uma coisa que está aliada à poesia, à música, ou mesmo a aspectos religiosos. Não tem uma ruptura tão grande entre uma racionalidade e um racionalismo exagerado. Então, para o Nietzsche, por exemplo, esses seriam os verdadeiros filósofos. Depois a filosofia teria morrido, né? Não, é muito racionalista, é muito abstrata. E aí ele tenta resgatar justamente a beleza desses pré-socráticos. E de fato, eles são bonitos, porque se a gente pensar a realidade, por exemplo, a partir da terra, né? Se a gente analisa cada ser constituído de terra, né, tem todo um discurso também meio religioso. Poxa, a gente volta à Terra, a gente pertence à Terra, a gente é da Terra. E existe uma ideia um pouco mais interconexa, né, interdependente do mundo, das pessoas, do meio, não do ser humano que parece que domina tudo, né? Então é uma coisa interessante de se analisar. A mesma coisa a água, né? De repente tu te pensa enquanto um ser de água, 75% feito de água, e daí tu analisa todos os seres que a gente percebe também constituídos de água, e a gente não se sente tão diferente, a gente se sente parte integrante de um grande universo, né? É bonito de se pensar com os pré-socráticos e de analisar como eles constituem aquilo que a gente sente, experimenta, aquilo que a gente observa, mas também como a gente diz isso. E o dizer algo é construir pensamento. Então, na linguagem, na expressão, na definição, na busca por dizer e ser, há uma proximidade muito grande. E também ver, né? Então, são verbos que constituem essa atividade filosófica dos pré-socráticos e desse arché, né? Desse arquétipo, né? Arquétipo aqui na causa Jung, né? Mas desse arché, dessa constituição básica, primária, desse fundamento da realidade. Os pré-socráticos, então, eles são basicamente situados no contexto grego e eles têm, assim, talvez um desafio muito grande para dizer, né? O Tales de Mileto, que fala da água, é muito interessante se a gente for olhar, por exemplo, um referencial teórico mais atual, por exemplo, o Bauman. O Bauman fala de uma sociedade líquida, né, das coisas que são fluidas. E aí, se a gente olha para trás, a gente também vê essa água já presente há muito tempo atrás, né? Ou mesmo Heráclito que diz, tudo flui, tudo é
nada é permanente, tudo é movimento. E aí você olha, poxa, mas é parecido com aquilo que está sendo pensado hoje, né? Então, essa coisa da fluidez, da coisa do movimento que é permanente. E aí é que está. Uma pergunta muito forte era essa relação da essência e da aparência. A coisa que é em si, como ela se apresenta, ou como ela se modifica, como ela vai mudando. E aí a dúvida, tá, mas a mudança eu posso dizer aquilo que é, ou a essência está escondida? E esse era o conflito, porque para alguns, né, a mudança era constitutiva. A gente também, a mudança né, a mudança não é falsa, a mudança faz parte. Enquanto que para outros não, aquilo que muda é falso. Então havia essa disputa, né, entre o Heráclito e o Parmênides, que é muito bacana da gente poder pensar, né? Então, essência e aparência, movimento e não movimento. Do ser é, o ser não é. Então, essa tentativa de tentar dizer o que é, o ser. Então, uma busca muito forte de tentar explicar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta. Mas é interessante justamente entender que depois isso volta, por exemplo, em Bauman, né? E aí dá para se repensar todo. Claro que em Bauman tem uma implicação das relações sociológicas, das constituições societárias, ou mesmo das relações entre as pessoas, dos sentidos, né? Mas na filosofia isso já estava há muito tempo presente. Então a gente vai vendo que a gente precisa, às vezes, resgatar, cavocar bastante para poder achar e para poder, então, refletir sobre as coisas de uma forma também um pouco mais complexa. Isso aí, pessoal. Bons estudos!